Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui em mais um encontro do grupo de pesquisa Teorias Sociais do Direito. Hoje, o painel sob responsabilidade desses dois jovens extremamente talentosos, Jorge Acosta e Norberto Knebel, que certamente hão de encantá-los e encantá-las. Meninos, meninas, obrigado pela presença mais uma vez. Nós somos o grupo, sem vocês, o grupo não existe. Jorge, Norberto, obrigado por aceitarem mais esse desafio. A palavra é de vocês. Perfeito. Tomei aqui a palavra primeiro, mas acho que o Norberto pode começar para a gente apresentando. Eu acho que essa apresentação ela não está solta de alguma forma dentro até da própria do contínuo de pesquisas que estamos, eu, Norberto, o Felipe, de certa forma também os diversos, a Tainá, a Tamires, né, as pesquisas assim que giram em torno da ideia, assim, uma ideia bem diversa ou genérica de teoria crítica, né? Não vem a teoria crítica do direito, ela, enfim, ela tem um tamanho e uma variedade diversa, mas há pontos, eu acredito, e aí é a própria ideia de ciência, em que um modelo precisa tomar uma atualidade, né? Uma atualização precisa ser feita, e eu acho que na América Latina, especificamente, o Fausto-Borda ele tem um nome que parte de um alinhamento de uma outra teoria crítica, de uma outra forma de ciência, de uma outra forma de produção de conhecimento. Mas ele se insere dentro dessa trajetória da crítica, né? Ele se insere dentro de uma trajetória que vai tomar muito conta também de um marxismo, principalmente pela influência que a produção da teoria, do que ele vai chamar de colonialismo intelectual, que é só uma categoria, eu acho que é chave, e por isso que a ideia minha e do Norberto, nesse texto que foi publicado esse ano, ou ano passado, eu acho, num e-book pela Unijuí, conforme o Norberto, que é, se eu não me engano, Democracia em Tempos de Crise, né? Isso. A proteção das minorias. Essa é a ideia do livro. Se apresenta justamente anunciando, na minha opinião, um conteúdo de crise, né? E a crise ela está ligada à crítica, né? À própria teoria crítica, o que é teoria crítica. Então eu e o Norberto pensamos que a ideia de colonialismo intelectual do Fausto-Borda ela nos apresenta uma certa atualidade. Por quê? Porque ela não está na constituição própria da teoria toda que ele vai desdobrar. E sim, ela é a ideia anterior à própria teoria que ele desenvolve, né? Vamos dizer que o colonialismo intelectual é quase como o diagnóstico de uma época que o Fausto-Borda consegue colocar em jogo a partir da própria inscrição do que ele vai chamar aí de ciência própria, né? De uma ciência que se compromete, né, com a transformação social, uma sociologia da transformação social e do conflito, né? E por que ela é tão importante no direito? Porque todo esse desenvolvimento, além dele estar todo influenciado pela política que ocorre na Bolívia na década de 60 e 70, que é a época que ele desenvolve a teoria, além de toda essa
esse espaço que o cerca, essa política que o cerca, ele se coloca no desafio de olhar para ele mesmo, né? De olhar para o próprio lugar que o compõe, que é fazer uma crítica à própria academia. E muito influenciado também por aquilo que em 1968, a partir de 68, está sendo descoberto, né, na França, e é pela primeira vez que os começam a se anunciar como classe trabalhadora, ou com a classe trabalhadora, ou, no mínimo, se entender como trabalhadores, né? Esse é o ponto. Bom, o colonialismo intelectual, ele é uma categoria sociológica que ele vai trazer um quadro, um diagnóstico, um autodiagnóstico, uma autocrítica de um tempo específico que, na minha opinião, ele é muito importante para a nossa atualidade, porque estamos na nossa volta, dos mesmos aspectos discursivos que tínhamos em 60, no final da década de 60 e no início da de 70, na Colômbia. E eu gostaria de trazer para vocês um pouco dessa historicidade, para depois a gente ir mesmo para os efeitos teóricos que o Falsborda pode contribuir na ideia de pesquisa. Mas eu acho que esse momento anterior ele é mais importante porque ele revela para nós o ponto exato em que o Falsborda entra na teoria crítica, que é no entendimento de que ele desenvolve uma política teórica. E essa é a ideia, uma política teórica. E dentro de uma política teórica, como essa política teórica se dá dentro do direito, que se diz uma ciência teórica, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos lidar com certos problemas, por exemplo, que o Falsborda vai colocar, que é a conflitualidade social. E precisamos tomar parte em relação a isso ou não, né? Isso é uma discussão de longa tradição no pensamento francês. O Felipe leu para nós o Socialismo Jurídico no TSD, e por isso que eu acho que não saímos do nada. Não saímos do nada quando vamos conversar nessa conversa hoje. Porque também é uma dificuldade, uma certa dificuldade, que em cada momento que nós nos reunimos, e eu não digo nós exatamente aqui, mas em toda forma coletiva, principalmente as da universidade, parece que existe uma perda total de noções, e cada conversa ela se inicia precisando juntar todos os equipamentos políticos anteriores que criamos para compor a conversa e iniciar ela. Mas, enfim, por isso que eu gostaria que o Norberto iniciasse trazendo para nós algumas das obras, algumas leituras que já foram feitas aqui no TSD, para que, em cima delas, a gente pudesse conversar, ou em cima delas, ou de forma livre, né? Que nós pensássemos o que é o colonialismo intelectual e como ele se desdobra, né? Dentro de um direito e de alguém que se coloca em compromisso em relação à realidade social. Norberto. Então, a ideia minha do Jorge foi em trazer hoje, mais do que uma descrição ou explicação do nosso texto, é trazer uma relação direta com o próprio TSD e as obras que a gente estudou ao longo dos anos, e, de certa forma, conseguir fazer uma releitura dessas obras ou das que ainda irão por vir a partir de um senso crítico, né, que a gente adquire com a ideia de colonialismo intelectual, a crítica ao colonialismo intelectual, e repensar tanto de forma crítica as coisas que a gente leu ou vai ler, e também ali ver possibilidades, né? Então a gente remete o nosso histórico no TSD, obras que anteriormente eu e o Jorge já trouxemos, como a própria teoria geral do direito e marxismo, né? Quando a gente no próprio TSD trouxe o problema do direito ou da
produção do direito a partir de uma forma histórica específica dentro do capitalismo, no Pachucanes, como a gente traz essa relação direta do processos revolucionários ou processos de superação da forma capitalista também precisariam ser um processo de superação do direito, né? Contesta-se fundamentalmente a neutralidade do direito como história, a neutralidade da história do direito. E também a gente traz a questão a partir dessas reflexões, entender o papel do direito e entender o papel da história na constituição das formas sociais. E talvez desacreditar um pouco a questão como o Jorge mencionou ali, do direito como essa ciência teórica capaz de se desenvolver de forma completamente autônoma, né? E aí, também pensar ideias dá para dizer, das notáveis teorias críticas, né? O que não dá para chamar necessariamente o marxismo de uma teoria crítica. As teorias críticas vieram depois do marxismo. As teorias críticas, como a nova crítica do valor, que a gente trouxe as aventuras da mercadoria do IAP como o grande explicador das teorias de Kurz ou Postone, né, para entender essas vertentes pós-marxistas de crítica radical à sociedade, que são baseadas no estudo das formas de vida a partir da teoria do valor, ou seja, da mercantilização da vida, da fetichização das relações humanas a partir da teoria do valor. E como essas teorias derivam para todas as áreas, a gente não apresentou, mas a gente estudou no TSD as obras como as do Debord, e que também são baseadas numa crítica da sociedade a partir do valor, né? E da forma mercadoria. A noção que a gente estudou do Mesaros, da montanha que devemos conquistar, que é a necessidade de superação da forma estatal capitalista, e nessa capacidade que a gente precisa ter, ou seja, exatamente a montanha que devemos conquistar, como ele coloca no título, é a de construção de formas políticas autônomas e independentes do mediador estatal, que é talvez o nosso grande desafio historicamente constituído como conceber comuns públicos, né, para além desse mediador, o que de certa forma contesta alguns determinismos históricos que a gente aprendeu ao longo dos anos, derivados de um certo marxismo ortodoxo, de que a gente já tem a determinação histórica ou historicista de uma realidade pós-Estado, de uma realidade pós-capitalista. Ou seja, que a gente já possui esse determinante proletário de um novo mundo. E aqui no Mesaros e com essa visão nós damos talvez um passo atrás para tentar dar dois à frente, que é que a gente precisa conceber uma nova forma política, né? Ou seja, que a gente não existe necessariamente esse determinante histórico de um Estado proletário. Ele é algo a ser construído, constantemente construído, ou talvez eternamente construído. A ideia que a gente trouxe também as questões, diria, mais atuais ou mais ligadas a essas novas concepções de política, né, como o Jorge trouxe no Hegemonia e Estratégia Socialista, as questões de noção de crítica do ponto de vista teórico na própria teoria crítica de Frankfurt, as questões de trabalho que a gente trouxe com o Ricardo Antunes, nessas novas inovações ligadas ao mercado informacional, do trabalho criativo ou do trabalho digital, como agravantes históricos de um ponto de vista marxista da extração de mais-valia, mas também de um ponto de vista da teoria crítica da
alienação das formas de vida por esses meios cada vez mais digitalizados e alienantes das formas de produção, principalmente pelas questões de assimetria estrutural que a gente tem com as grandes corporações informacionais, ou seja, cada vez menos a gente tem capacidade de compreender a sociedade, apesar do avanço das tecnologias de comunicação, a gente não possui a infraestrutura possível para entender os dados em Big Data, por exemplo. Também as questões urbanísticas que a gente trouxe, principalmente pela ideia, né, da espoliação urbana, como a gente tem um grande histórico no Brasil de uma grande segregação socioespacial, mas que ela possui um histórico bem claro, né? Ou seja, do milagre econômico em que se começou a se basear a produção habitacional do Brasil por crédito, a grande crise econômica dos anos 80, a gente deixou um grande legado, que é o da autoconstrução e da ocupação irregular do território. Ou seja, a forma de habitação proletária no Brasil, ela tem uma forma específica, né? Ela não é um acaso. Então, quando a gente pensa questões como a autoconstrução ou essa ocupação irregular de território no Brasil, é a forma de produção de moradia. Não é um acaso que a gente está pensando em questões como a REURB, a regularização fundiária, somente como um processo de remediar um processo histórico e, de certa forma, adequar ele às formas de produção de moradia do Brasil central, do Brasil de classe média, que é da produção a crédito. E eu acho que dentro dessas, assim, passando muito rapidamente tudo que a gente já, nosso histórico dentro do TSD e também de pesquisas dos outros colegas e tudo que foi trazido até hoje, é de marcos críticos diversos que apontam mais ou menos para o tamanho do nosso objeto. Se o objeto de crítica central é o capitalismo, a gente consegue ter abordagens que vão praticamente para todo lado. Algumas mais ligadas à noção de totalidade, outras ligadas a questões específicas, mas a gente tem, de certa forma, um compromisso central que é interessante. Mas daí a gente vai ter que pensar, a partir da noção de compromisso em Fausse-Borda, numa relação diferente do ponto de vista espacial ou geopolítico. Por quê? A noção de pesquisa em Fausse-Borda nos dá uma ideia de autenticidade e compromisso local, de produção de pesquisa ligada aos problemas de cada localidade, de cada ente produtor de ciência, cada ente produtor de conhecimento. E a partir daí a gente entra num grande problema de demarcar pesquisas ou problemas de pesquisas, porque a gente precisa reconhecer interesses autônomos dos pesquisadores. E daí que vem um grande desafio. O que são esses interesses autônomos? Se a gente realmente tem eles, a gente consegue estabelecer eles, por exemplo, aqui, a gente consegue estabelecer eles no TSD, a gente tem interesses que são ligados à nossa sociedade, a gente tem interesses que são ligados às nossas pessoas, a gente consegue estabelecer hipóteses a partir das nossas experiências e aí que é uma grande crítica no Fausse-Borda, que essas coisas estão muito separadas, a racionalidade e a experiência. A gente tem uma noção de experiência na ciência que é muito ligada à noção de um objeto de pesquisa e a racionalidade é uma coisa outra, né? Então, o Fausse-Borda a gente precisa não cair num problema nem em outro. Não necessariamente ficar no campo das experiências, especulando sobre a nossa própria vida ou a vida dos outros, e assim trazer a experiência para dentro da razão. E esse é o ponto da autenticidade do problema de pesquisa. O que são problemas nossos? Qual é o nosso compromisso dentro da pesquisa no campo do direito, né? Ou quais são as implicações dos compromissos assumidos? Por que e para quem nós assumimos compromissos de pesquisa no campo do direito, né? Será que eles
precisam ser tão abstratos e tão mediados pelas formas acadêmicas de regulação, elas precisam ser necessariamente regulados por um projeto de pesquisa aprovado, né? E o quanto esse projeto de pesquisa aprovado passa por esses critérios de autenticidade. E a partir dessas perguntas assim gerais e de certa forma abstratas, a gente precisa pensar os problemas da teorização do nosso cotidiano, tendo em vista esse anseio por transformação, né? Se é para pensar a partir dessa descolonização da intelectualidade, a gente precisa também dar um jeito de promover esse campo autêntico de produção da pesquisa, não só da produção de objetos, né? Claro que é importante que a gente cada vez integre corpos emergentes aos objetos de pesquisa, sim, mas talvez é preciso dar um passo além e integrar problemas autênticos, problemas emergentes, efetivos, pesquisadores emergentes no campo da pesquisa. Eu não digo só no ponto de vista da inclusão formal, eu digo na inclusão intelectual. Eu vou assumir a palavra aqui, né, porque eu acho que com essa introdução que o Norberto traz, além de trazer uma boa medida às nossas leituras no TSD e colocar elas em relação a um certo compromisso anticapitalista, né, um certo compromisso porque de uma categoria que serve para nós pensarmos, porque e essa é uma questão no Fausto-Borda, precisamos pensar, mas pensar e dialogar, pensar em relação ao real que está ao nosso redor, as realidades que circulamos, né? E o exemplo disso é a própria ideia de colonialismo intelectual. Só para situar o Fausto-Borda, para que a gente também não... meu Deus, estou aqui agora com um autor que vai cair do... Ele tem uma ideia genial e eu preciso usar ele. Bom, mas a ideia dele está conectada por uma série de outras, né? E ele está dentro, preso na historicidade e naquele lugar do qual ele pertence, né? Por isso que falar de Fausto-Borda é falar da Colômbia, né? E isso é importante por quê? Porque para o Fausto-Borda, e isso vai se revelar na teoria dele, e isso se revela na nossa realidade agora, a relação entre o nacional e a pesquisa. A relação nacional e a pesquisa, né? Que ele vai refletir sobre o país, ele vai colocar as categorias sociológicas de transformação e ele vai pensar uma sociologia da libertação a partir do país, e tudo muito ligado ao próprio período histórico que ele vive, né? E o colonialismo intelectual, como vocês podem ver, ele diretamente nos remonta à ideia de colonialidade, por exemplo, mas ele é anterior à ideia de colonialidade, porque a ideia de colonialidade, enfim, ela toma forma agora, mas ela é desenvolvida. Então, nós estamos falando de um autor que está dentro da teoria crítica, que dialoga, por exemplo, com Aníbal Quijano, que vai ser um diálogo proeminente, vai ser um diálogo com outros autores da América Latina que ainda não se revelam dentro de uma matriz modernidade e colonialidade, mas ele está participando do desenvolvimento intelectual da própria América Latina, né? E o Fausto-Borda faz a escolha, e poderia muito bem se filiar ao programa Modernidade e Colonialidade, mas ele não é vamos dizer assim, ele é um dos fundadores dessa linha de pensamento, porque é a partir das ideias dele e, por exemplo, de quem nós iremos falar daqui um pouquinho, um contemporâneo dele, Camilo Torres, que vai se difundir como um dos grandes
atuadores e atuadores na realidade social da teologia da libertação, né? E toda essa via que vem, que é do pensamento próprio da América Latina, né? E o Falsborda ele está colocado justamente na mesma época de desenvolvimento teórica do Paulo Freire, que a gente poderia pensar aqui no Brasil, né? O Falsborda ele vai pensar junto com a clara repressão estatal, ele vai pensar com a clara vamos chamar assim, subsunção do Estado pelo capital, né? Ou do capital também pelo Estado, porque o Estado é o capital e os seus conflitos também são esses processos dos quais... E aí que está o segredo do pensamento da crise, que vai ser o pensamento crítico, ele vai se colocar na realidade social para analisar os momentos de crise, né? E é a partir de uma crise terrível que o Falsborda precisa conviver na universidade, na faculdade de sociologia da qual ele funda, que ele vai desenvolver a ideia de pesquisa dissidente, né? Ele vai se desenvolver o próprio conceito de colonialismo intelectual. Bom, na Colômbia houve um conflito histórico de longa data, né? Que remonta todo o século XX, né? E parte do século XXI, porque ele ainda continua em vigência, embora, vamos dizer assim, hoje numa intensidade mais baixa do que a baixa intensidade que se vive, né, na América Latina. Só abrindo um parênteses bem rápido, tem um pensador que é o Carlos Rivera Lugo, e do qual ele vai pensar quanto vivemos na América Latina um constante processo, aliás, um processo não, uma guerra civil, né? Uma guerra civil de batalha, que ele vai chamar, né? Uma constante nos países da América Latina. Bom, em uma dessas e dos momentos destes, como vivemos também, de acirramento ideológico, em que os possíveis são renovados, surgem, né, novas formas de conflitualidade. E aqui nós temos que pensar que o conflito ele vai abrir para as possibilidades, né? Bom, na Colômbia nós tivemos um período que foi o período da La Violência, né? La Violência ela foi iniciada, vamos dizer assim, após a morte de Jorge Gaitán, né? Jorge Gaitán ele vai ser um nome muito importante na história colombiana. Ele é um político, advogado, e isso é muito interessante porque ele é um político que assume um determinado compromisso, né? Que, vamos dizer assim, na mesma ideia do Falsborda, o compromisso com a transformação social, né? Então ele vai ser prefeito, ministro da Educação e o candidato mais popular do Partido Liberal na época, porque nós temos na Bolívia um bipartidismo onde temos o Partido Liberal e o Partido Conservador. Isso nós estamos falando... Colômbia. Na Colômbia, isso, desculpe. Isso nós estamos falando na década de 40 e 50, né? Por volta de 1946, aliás, em 1946, o Partido Conservador ele toma o poder, toma várias prefeituras, ele, né, consegue uma ascensão, uma tomada de posições políticas, e com essa tomada de posições políticas, os camponeses, os campesinos conservadores passam a uma investida, digamos assim, aos campesinos liberais, né?
para tomar suas terras, né? Então, já que temos as forças policiais ao nosso favor, então avançamos, tomamos terras dos campesinos, enfim, esses processos latifundiários que sempre aconteceram na América Latina, né? Então, se avança essas forças conservadoras se avançam em 1946, ao mesmo tempo em que, em 1949, se eu não me engano, haverá uma eleição presidencial. Jorge Gaetan toma uma determinada relevância, sai para protestos. É muito interessante essa parte, porque ele entra no Partido Liberal e, ao mesmo tempo, por mais que as massas populares e o convocamento dele e das massas, com mais de 100 mil pessoas nas ruas, o Partido Liberal ainda assim disputava com ele, né? Inclusive não elegendo ele o principal candidato à presidência da Colômbia, porque, enfim, havia um melhor candidato, que eu não consigo entender como se argumenta lidando com alguém que toma, né, ou tem uma política popular e está esse povo, esse populus, essa aí não sei, cada sociólogo tem a sua forma de tratar a massa, né? Mas vão aderir à ideia do Gaetan e ele se torna uma figura de alta proporção até que em 1948 matam ele, né? Com 2 tiros na cabeça e 1 no peito, justamente para que ele não se torne presidente, que está claro naquele tempo eleitoral, e vocês sabem como é um tempo eleitoral e como é a realidade vivida no tempo eleitoral. Isso é importante a gente tomar a pé, porque o direito também, embora negue a política o tempo inteiro, né, ele precisa também lidar com o tempo eleitoral que, enfim, é um tempo sui generis. Até que matam o Jorge Gaetan e aí acontece o Bogotaço. O Bogotaço ele é a descida geral de Bogotá inteira e uma reviravolta radical pela cidade, em que o assassino é linchado, ele é levado até o palácio presidencial, o assassino do Gaetan. Mas o que eu queria trazer com tudo isso? Bom, todo esse conflito, então, que começa, que é a chamada La Violência, que começa com o Bogotaço em 1948, ele vai criar uma conjuntura determinada onde diversos dissidentes, vamos dizer, grupos dissidentes do Partido Liberal e esses mais radicais vão começar a entrar, né, nos embates sociais e nos embates direto contra o Estado, né? E o que é importante disso? Vamos dizer assim, nessa efervescência das massas, um padre, que é o Camilo Restrepo, né? Camilo Torres, que é um amigo de Fausto Borda, e isso lá, já estamos aqui na década de 60, né? Então, eles vão viver todo esse processo. A violência é um processo. E o que caracteriza a violência? A violência é caracterizada pelo pensamento, pela articulação anticomunista, onde o Partido Conservador vai tomar os discursos e as formas, por um bom tempo de governo, pautadas pela caça aos comunistas, pelas matanças contra o pensamento radical,
contra as universidades, né? Então, Falsborda ele está nesse cenário, né? E a pergunta que ele faz, e aí em 64 ele funda, aliás, em 1960 ele funda, junto com o Camilo Torres, a Faculdade de Sociologia, né? A partir dessa fundação da Faculdade de Sociologia, 4 anos depois, o Camilo Torres, o Falsborda vem elaborando alguns questionamentos à própria academia, e aí que começa a história da pesquisa dissidente, e aqui que nós vamos começar a imaginar que o Falsborda ele precisa enfrentar no cotidiano dele a vida acadêmica e, ao mesmo tempo, uma guerra civil que ocorre na realidade social, né? Na realidade das massas, no pezinho no chão, está acontecendo alguma coisa, né? E ele não está completamente deslocado. Então, que ele precisa passar a irritar, vamos dizer assim, o âmbito acadêmico da qual ele pertence, fazendo a pergunta de que, bom, a que serve o acadêmico ou o intelectual? E aí ele vai fazer uma profunda mistura entre esses dois, né? O acadêmico e o intelectual. Falsborda, para ele, quando ele fala com o acadêmico, ele fala com alguém que pensa. E aqui o intelectual não é o intelectual não é o intelectual que estamos acostumados aqui ao Leandro Carnal, que aparece, não é o intelectual público. Ele está falando do intelectual que está submerso à realidade social da qual ele participa, né? Que é submerso à própria conjuntura política que se desdobra. Bom, quando ele assume esse papel, ele se coloca a pergunta de qual é o papel do intelectual e do acadêmico num tempo de conflito. Qual é o papel e sob quais as condições que o acadêmico está para que ele não consiga, e essa é a ideia do colonialismo intelectual e da ideia de eurocentrismo, e é interessante entender que aqui é uma batalha aberta mesmo ao eurocentrismo, a forma de pensar eurocêntrica. O Falsborda ele vai chamar, por exemplo, dentro da teoria dele, de adestramento social, é aquilo que os cientistas sociais sofrem, né? Uma forma de adestramento, né? E um adestramento teórico, né? Que esse adestramento ele vai fazer com que determinadas categorias sejam impensáveis, como a da própria realidade desse pesquisador. Bom, então é a partir dessa reunião de fatores que o Falsborda então vai lançar a ideia da pesquisa ação participante. É a partir daí que ele vai pensar como fazer uma observação-inserção, como estarmos inseridos dentro de uma determinada realidade e, a partir dessa realidade, observarmos e dialogarmos, né? Isso vai se desenvolver como categorias na pesquisa. Mas essa ideia anterior, a ideia anterior de colonialismo intelectual é o que nos interessa aqui, né? A ideia anterior e esse caldeirão em que esse diagnóstico é possível. O diagnóstico do colonialismo intelectual, até que o Falsborda faça uma profunda, e aqui, enfim, depois eu posso dizer o texto e compartilhar com vocês, até que o Falsborda chegue na crítica aos departamentos acadêmicos, porque ele vai chegar, a crítica dele, ele parece um crítico, por isso que eu acho que ele desenvolve uma crítica interna à academia. E esse é o ponto que eu queria trazer, que é o embate que o Falsborda inaugura,
que é o antagonismo teórico-político, né? Ele vai fazer um embate dentro da própria academia e se perguntar e nos dá também determinado rigor teórico e de compromisso. É importante aqui falar que eu não estou falando de um autor que não tem... estou falando aqui de um autor, por exemplo, que vamos então assumir que todos nós aqui reunidos no TSD estamos sob o teto do pensamento universal da instituição lassalista. O Falsborda ele ganhou um honoris causa em 2007 pela Universidade La Salle de Bogotá. Então, nós estamos falando de um pensamento que está ligado a uma universalidade, entendeu? Eu não estou falando aqui de um autor que está excluído ou que está completamente fora do pensamento universal. Não, eu estou falando de um autor aqui que vai trazer conceitos e ele vai desenvolver diversas obras, entre elas Ciência Própria. Nesse artigo que eu e o Norberto publicamos, nós trazemos algumas das reflexões do Falsborda acerca do Warszawski. Warszawski é um argentino engenheiro que, vamos dizer assim, inaugura a ideia de ciência própria, né? Mas e ele vai se inspirando, e a obra dele vai ser toda construída em cima da oportunidade que nós temos de lidar com contemporâneos. De eu, Jorge, porque eu consigo, como Jorge, como meu nome como pesquisador, como consegue Tamires, Norberto, como pesquisadores, anunciarem a sua independência intelectual. Porque o Falsborda fala que o primeiro passo a se combater o colonialismo intelectual é anunciar sua independência. E anunciar sua independência é também se colocar a conversar com seus contemporâneos, né? No sentido de que a teoria ela precisa sair do que ele vai trazer um princípio fundador da ciência própria, vai ser o princípio da endogênese. O princípio da endogênese é o quê? É que qualquer ciência que se preze vai nascer da realidade onde ela habita, né? Da localidade de onde ela se encontra. E a partir dessa localidade, ela vai poder gerar algum saber, né? E o Falsborda é muito interessante porque se nós estivermos fazendo uma primeira abordagem científica que separaria sujeito e objeto, ele vai dizer que o objeto, aliás, a objetividade da ciência própria é colocar o intelectual na produção para aquilo onde ele se insere. Ou seja, automaticamente, ao se inserir em algum lugar de pesquisa, e normalmente esse lugar de pesquisa será um lugar político, ele vai adotar as alternativas e os possíveis daquele lugar político. E isso que é interessante para o Falsborda, eu acho que é interessante do Falsborda hoje, para nós, é a academia, de certa forma, se encontra esgotada por precisar fazer aparecer o novo o tempo inteiro, precisa fazer aparecer um novo, uma tese nova, uma ideia nova, ao mesmo tempo em que nós vivemos num social completamente ainda conservador, do qual que as novidades precisam lidar na realidade. Desculpa a brincadeira, mas eu preciso que não seja um acontecimento da vida de alguém olhar um pelo no sovaco de uma mulher. Só um exemplo, porque nós temos conflitividades sociais acontecendo de enormes, porque simplesmente existe uma teoria que nós prescindimos para falar de ciência, ou seja, é imprescindível para mim, quando falo de ciência, de carregar todo o arcabouço conceitual toibneriano, porque foi o que eu fiz a minha dissertação de mestrado,
para conversar com alguém na rua sobre os ataques do Anonymous. Não! Nós temos um problema de comunicação e ciência aqui que é muito sério. Entendeu? Que não é brinquedo. As ideias, nós estamos com as ideias presas porque elas não conseguem circular sem teoria. Então, a gente fica sempre na necessidade de... Tipo, não vai dar para todo mundo ler Foucault para mudar alguma coisa na realidade social. Não. Só um exemplo. Mas a questão é também a gente tomar parte do que estamos fazendo e com quem e onde estamos fazendo. Porque existem lugares que precisam ser alcançados de baixo para cima. Porque eu não sei se a gente entrar num flow aqui de administrador e gestor para mudar o mundo de cima para baixo vai dar certo. Pelo menos nas pesquisas em que eu estou fazendo, não me parece. Os autores da crítica, e é por isso que o Falsborda é importante na teoria crítica, é justamente isso, porque ele quebra, de alguma maneira, a nossa posição. O Falsborda, ele quebra a posição. A nossa posição confortável de conversar pela internet, por exemplo, né? Da onde nós estamos numa realidade século XXI em que a internet é fundamental para trabalho, para eu ter acesso à renda. Estou falando de acesso à renda, né? Então, existem coisas que a gente precisa pensar a partir da realidade e de com pés no chão, mas a ideia não pode também se perder, né? As ideias avançadas, elas também podem parecer avançadas e tomarem pé, mas elas precisam tomar pé numa realidade social, porque senão a gente vai continuar no mesmo refinamento teórico e acústico da bolha, né? Enfim, eu acho que o compromisso que o Falsborda nos traz, a ideia de compromisso, é justamente romper com isso, né? O compromisso com a transformação social é romper com isso, porque existem determinadas posições ou determinados... Bom, e não é à toa que ele vai dialogar com toda uma série de pensadores, como pensadores e ativistas, e eu não gosto muito dessa palavra ativistas, mas militantes, eu acho que é melhor, como o Guerreiro Ramos, como o Rui Mauro Marini. Ele vai se colocar numa trajetória de pensamento da própria América Latina, né, de um pensamento de mudança social radical. Mas, enfim, era dentro desses, vamos dizer assim, cuidados teóricos que a gente precisa assumir dentro da pesquisa e abrir as possibilidades da nossa concepção de pensamento ou da possibilidade de estarmos pensando com as pessoas, né? Estarmos pensando com as pessoas. E esse eu acho que é um primeiro corte fundamental que o Falsborda faz. Bom, as pessoas pensam, né? Existem pessoas, não existe só teoria e categoria sociológica que a gente imagina. Existem pessoas, as pessoas pensam e conversam e, enfim, e daí sim politizam, né? E aí que é interessante que o Falsborda ele faz com que a pesquisa própria, a ciência própria, a pesquisa dissidente, a pesquisa é dissidente da produção de pesquisa convencional. Ela vai se discindir, ela vai romper. Por quê? Porque ela vai arranjar um outro espaço do qual a cisão é necessária, né? E essa cisão necessária, ela está revelando a paralisia
da transformação social. O que o Fausborda quer dizer no fundo, no profundo, no contínuo, é que, bom, a gente vai ter uma paralisia se as forças universitárias não se mexerem, não haverá movimento, e pelo contrário, haverá decomposição, como a gente está vendo, perda de bolsa. Bom, filosofia daqui a um pouco não está mais na educação estatal, vamos dizer assim, não privada, pública. Filosofia não estará mais, sociologia não estará mais. Bom, mas então vamos parar de pensar e vamos entrar completamente na máquina tecnológica. É isso aí. E a gente vai manter o pensamento só dentro das redes. Não vai ser possível. Bom, enfim, aí a dramaticidade, aliás, nem é mais drama, né? Aí já é tragédia, porque está escrita já e a gente precisa enfrentar. E eu acho que uma próxima reunião, um próximo momento, uma próxima ideia que a gente pode trocar é sobre as abordagens que a própria esquerda tem de si mesma e no sentido de que nós precisamos superar uma certa abordagem constante dos fracassos, né? De tomarmos sempre a luta no seu pé de fracasso ou no que fracassou ou não, e sim começarmos a pensarmos e reelaborarmos, talvez com essas tradições mais radicais do pensamento, os possíveis daqui para frente. Quais são as possibilidades, né? Sair um pouco daquele estruturalismo muito arraigado no pensamento francês, no marxismo altusseriano, sairmos um pouco dessa linha e irmos para a linha dos possíveis, para atingirmos... a pesquisa social precisa se dar num lugar que ainda será atingido, né? Num processo que ainda não é. E eu acho que esse é o ponto que o Fausborda se propõe a colocar com o colonialismo intelectual. Me ajuda, Norberto. Não, não, peraí, meu. Já é 5h37 e vocês não vão largar o microfone. Tem que dar um jeito disso aí, senão vai até a noite, pai. Então assume aí. Não. Tá, eu vou, assim, acho que sintetizando isso que o Jorge acabou de falar, num dos princípios da pesquisa, do método mesmo em Fausborda da pesquisa participantes, que é a restituição sistemática, assim, em 4 regras principais, assim, para a gente pensar pesquisa e pensar como apresentar resultados de pesquisa ou construir problemas, é o da comunicação diferencial, ou seja, de talvez ampliar as formas que a gente divulgue a pesquisa ou que a gente construa a pesquisa, que não seja só no periódico, né? Pensar formas que sejam de simplicidade da comunicação, e simplicidade da comunicação não necessariamente empreende que ela seja, que a gente torne toda a comunicação simplória, né? É muito do que o Jorge falou, de parar um pouco de supor que as pessoas politicamente ou teoricamente são menos inteligentes do que nós e que não tenham capacidade de compreender pensamento complexo, né? Ou a totalidade, ou o complexo dos complexos, né? Uma ideia mais marxista de totalidade. Também a possibilidade de autoinvestigação e controle, que é essa incorporação do cientista na ampliação da participação de agentes sociais, né? Que não é necessariamente a forma mais alienada da participação, que é aquela forma de convite, né? Que, ou seja, o cientista convida alguém para fazer parte da investigação, quase como ilustrativamente, mas sim como uma efetiva tomada de iniciativa da pesquisa por meio das organizações sociais, né? Sem necessariamente o aval doutoral, e a popularização técnica, que é também a formação das camadas populares para a pesquisa e a capacidade de controle social da pesquisa. Ou seja, não só o double blind para revisar periódico, mas sim um controle social para que as pessoas, de certa forma,
possa dizer que tais pesquisas têm resultados controversos, que não são adequados àquela realidade social, que ela também possa ser discutida no âmbito público. Ou seja, é uma ideia de controle social da pesquisa parecida com a ideia de administração pública também. Mas é de controle social da pesquisa, que é algo que a gente não vê, né? Porque o controle é científico. Eu acho que, Felipe, essas questões estão na 407 e na 408 do texto. Aí. Mas, qualquer coisa eu mando de novo. Manda aí, por favor, que me interessa. E a gente trouxe nesse texto, assim, o texto é menos do que a gente falou, né? Que a gente deu uma liberdade de já trazer umas coisas novas, né? Porque é outro problema da pesquisa, tem esse delay entre o que a gente publica e o que a gente está pensando. E a ideia nesse texto foi trazer esse pensamento para a educação do direito, educação conscientizadora no campo jurídico e como a gente precisa, né, simplificando bastante aqui para não ficar alongando, né? Todo mundo está cansado de videoconferências, a possibilidade de reintroduzir problemas na educação do direito ou repensar a educação do direito a partir de metodologias baseadas em problemas autênticos. Não só uma metodologia baseada em problemas, que já é um método conhecido, mas em problemas autênticos, socialmente autênticos e reais. Problemas locais, problemas que são étnicos, problemas que são populares. Eu acho que é mais ou menos essa ideia que a gente tenta trazer para o campo do direito, para repensar a forma de ensinar e pesquisar no direito, e que isso possui também uma relação muito mais imbricada em falsborda do que a gente normalmente pensa, o eixo universitário tendo essas formas muito bem distintas, né? Ensina alguma coisa, pesquisa é outra. Eu acho que, do ponto de vista do falsborda, a gente precisa pensar que, muitas vezes, introduzir problemas de pesquisa já é pesquisar, e pesquisar também faz parte do que é educação nesse movimento de gerar problemas autênticos e reassumir compromissos locais, né? Verdadeiramente locais, que vai, assim, do jeito que a gente entendeu na pesquisa, a forma a confrontar, de certa forma, a ideologia jurídico-liberal que a gente entende que os problemas, a gente tende a ocultar as estruturas dos problemas, né? A gente oculta a estrutura proprietária para discutir os problemas derivados da propriedade privada, no campo do direito é um exemplo, né? A gente não fala necessariamente da estrutura que constitui o que é ser proprietário no capitalismo. Então, como é também a relação geopolítica de colonialismo intelectual eurocêntrico. A gente recebe esses transplantes teóricos do pensamento jurídico liberal e, de certa forma, aplica aqui com essa moldura intelectual de esquecer por gosto da relação colonial, né? Ou seja, a gente precisa caminhar no sentido contrário, ao invés de ocultar os problemas, trabalhar dentro dos problemas. Como o Jorge contou na história, é a capacidade do intelectual trabalhar em meio à guerra, né? Não fechar a porta da sala e discutir teorias outras sobre, ou tratando tudo como objeto. E acho que brevemente era isso. Não sei se o Jorge tem algo mais Chega do Jorge. Por mim, de Jorge... Estamos abertos aí. Gente, o Felipe está com a mão levantada há uns 45 minutos. Ele deve estar quase precisando amputar o braço. Felipe, não. Use a palavra, Felipe. Não, é que assim, eu sou muito forte, então eu consigo ficar com o braço levantado durante muito tempo.
Mas a verdade é que sobre a mãozinha ali eu não sei tirar, só sei fazer ela... Ah, tá aqui, abaixo da mão, apareceu. Você Tá. sabe pôr a mão, Não, tirar a mão você não sabe. exatamente. Depois que eu fui, eu fui. Safadinho. Então, rapaziada, muito massa a apresentação de vocês. O Beto já tinha apresentado alguma coisa do Falsborda, eu acho que em 2017, sobre pesquisação, salvo engano. E eu só fiquei anotando algumas coisas aqui, eu prometo que eu não vou fugir do tema na colocação, mas é que toda essa discussão a respeito da transplantação de conhecimentos externos, como agendas de pesquisa e como metodologias de pesquisa a nível local, ela não pode ser pensada longe da dialética entre o universal e o particular, né? Eu acho que isso é fundamental e eu acho que isso nos coloca no problema da posição geopolítica não só dos corpos e dos espaços, mas como também das funções que esses corpos e espaços ocupam na produção mundial. E, na real, essa discussão é a discussão que está no pensamento social brasileiro. Por exemplo, o Jorge falou do Alberto Guerreiro Ramos, e o Alberto Guerreiro Ramos trava essa discussão no segundo Congresso Latino-Americano de Sociologia em 53. E ele faz uma posição na defesa nesse congresso que a sociologia latino-americana ela precisa se ocupar principalmente de descobrir as determinações locais das formas de desenvolvimento dos próprios países, né? É muito importante, eu acho que considerar, né, que a produção desses autores na sociologia ela está no momento das libertações nacionais, né? Que na verdade na América já aconteceram, mas são libertações que talvez não tenham sido cumpridas na sua integralidade. Elas foram processos de libertação político que não foram acompanhados dos processos de libertação econômico, né? Ficando aquela velha questão da dependência por cima. Então, para o direito, né, o que nós temos enquanto forma de constituição das nossas agendas de pesquisa? Nós, como disse o Beto, aí, eu acho que a gente fica muito preso nos determinismos liberais, sendo que nós temos uma realidade prática aqui que não nos propicia o cumprimento de regras liberais de direito. Coisas básicas, as mais básicas, que são talvez elementares para a agenda de um direito de garantias fundamentais, é que não se cumprem, né? Então, eu acho que parte da nossa função é nos voltarmos para apanhar essas determinações. Por que essas relações aqui não se cumprem e como a gente estabelece essas nossas próprias dinâmicas de construção jurídicas, né? Mas eu adorei muito, obrigado aí, rapaziada. Acho muito importante pontuar que tem essa questão, acho que é muito importante a gente ir até a Colômbia, né? Eu acho que nós temos uma relação muito parecida em termos de América Latina com as determinações que nos apanham, que nos acaçapam, na verdade. Mas tem uma discussão a nível brasileiro que também é muito forte e travou a discussão a respeito da transplantação e da colonização do saber, né? É isso aí, passei a bola. Eu estava pensando, enquanto vocês falavam, assim, e eu me lembrei de uma aula que eu estava tendo esses dias, que é sobre história do pensamento jurídico. E aí, o semestre inteiro a gente está falando, na verdade, da construção do pensamento jurídico ocidental na Europa, né? Então, é muito o reforço, assim, desse eurocentrismo e tal. E, em certo momento, estava com um professor que disse que no século XX não se construía pensamento intelectual no Brasil e na América Latina. Daí, sabe quando tu tá meio dormindo, tu fica assim, quê? É sério isso? E, tá cheio de construções sobre decolonialidade que a gente pode se deparar para pensar sobre o pensamento intelectual nesse período e pensar que a modernidade foi toda uma construção em cima da colonialidade, né? Não existiria a Europa Ocidental se não fosse a construção a partir da colonialidade. Então, esse é um pensamento que ele está muito intrínseco no ensino jurídico e no que a gente pensa da construção da história do pensamento jurídico, né? E eu acho que isso já está tão arraigado que nem se questiona mais, sabe? De um modo mais
senso comum do direito, nem se pensa sobre isso, né? Tipo, se chegar na faculdade de direito, as pessoas sequer vão querer se questionar sobre isso. Então, é uma coisa que me preocupa bastante, assim. E ao mesmo tempo, a gente pensar sobre o que é que se estava construindo nesse período na América Latina e no Brasil, também é pensar que a gente precisa desenvolver as coisas conforme a nossa realidade, né? Agora, nesse período em que, enfim, acho que todo mundo acompanhando isso que está acontecendo nos Estados Unidos e tal, e todo esse desenvolvimento agora do debate em relação ao antifascismo, como isso vem e é vendido de uma maneira a partir do pensamento dos Estados Unidos e de que esse modelo e até talvez um modelo de opressão possa se comparar com o Brasil, enquanto tem tantas diferenças na América Latina, Estados Unidos, nesses recortes de raça e de pensar a racialização, né? Então, eu fico sempre me questionando quanto a gente não precisa cada vez mais renovar o pensamento e os problemas do que a gente está questionando a partir dessas realidades, né? Então, quando o Jorge diz, claro, a gente tem muitos problemas que são de conservadorismo e de continuismos, assim, né? E a gente está sempre precisando se colocar com temas novos e com teses novas, mas, ao mesmo tempo, é claro, a gente tem problemas que não são novos. A forma de poder estruturado a partir da dominação, isso não é novo, mas pensar a maneira como isso continua se estruturando, se propagando, isso precisa ser questionado, né? Pensar que Aníbal Quijano construiu todo um pensamento que é importantíssimo para o pensamento decolonial e que, ao mesmo tempo, foi um cara que estruturou esse pensamento a partir do determinismo biológico, por exemplo, e que não colocou entre um eixo de estrutura gênero como pensamento, é uma coisa que se precisa questionar e se construir em cima disso, sabe? Então, acho que a gente tem coisas para construir, a gente tem material para pensar isso, e ao mesmo tempo tantas coisas ainda a dizer, sabe? Sobre a construção do pensamento jurídico, assim. Eu gostei muito da apresentação de vocês, parabéns, curti muito mesmo. Acho que fez, sabe, pensar muita coisa, assim. Não sei, eu acho que sobre essa questão que a Tamires falou agora sobre a atualidade da pesquisa e em relação ao que o Jorge disse de como a busca do novo, assim, de uma maneira nem sempre assim, ligada a problemas fundamentais, eu acho que é óbvio que as coisas se desenvolvem ao longo do tempo, existem relações dialéticas de continuidade e descontinuidade, mas é óbvio que do ponto de vista decolonial, se a gente tivesse uma teoria fundamental da decolonialidade, seria como afundar navios, né, portugueses e espanhóis. Mas a questão é nós compreendermos as estruturas que se formam e como elas marcam ao longo do tempo. E acho que o Jorge quis criticar no Novo essa fetichização de alguns problemas de pesquisa, né, que acabam se alienando de alguns problemas e que o Fausto Borda relaciona diretamente com esse problema da autenticidade dos problemas, né? Será que esse é um problema digno da pesquisa ou é um problema que vem para a gente aplicar uma teoria, assim, ou é uma aplicação oportuna de uma teoria? Você me fez pensar agora, Norberto, numa provocação que certa feita um colega me fez, e talvez uma pergunta sem resposta, quando você fez alusão a afundarmos navios portugueses e espanhóis. Holandeses e franceses teriam vindo para cá. A provocação desse colega, depois de passar por Recife, foi a melhor decisão expulsarmos os holandeses? A racionalidade colonizadora seria a mesma, nos tratando como inferiores. Mas... eu diria que o mais importante foi o ato de expulsarmos.
É isso, porque o que eu acho que o que tenta trazer aqui o Fausborda e que eu tentei abordar é que, de alguma forma, nós precisamos, vamos dizer assim, linkar as nossas pesquisas com os possíveis reais, né? Não só com análises, porque não só com tomar todo o diagnóstico, né? Sabermos de todo o diagnóstico daquilo que ocorreu, não só cavocarmos toda a estrutura de tudo aquilo que nos rodeia por conceitos mil, mas e sim como que existem realmente os possíveis e como eles se desenvolvem e como nós podemos metabolizá-los, né? Como fazer crescer esses possíveis que existem, né? Que existem, eles existem, são existentes, né? E eu acho que aí a discussão toma pé no sentido de esquecermos um pouco da estrutura histórica e colocarmos no lugar uma política por condição. Quais são as condições políticas que nos propomos a elaborar dentro da academia? O que a academia, o que as forças universitárias realmente pode propor, ou o que elas pode ser coletivizado daí, né? Que, enfim, eu acho que seria algo mais construtivo do que a crítica sempre, né? O radicalismo não do olho maligno, como diz o Horkheimer, né? Como diz a própria ideia da crítica é isso, é ter um olho que consegue intuir coisas, né? Mas que a gente consiga intuir coisas a partir da realidade e essa realidade já nos anuncia outros modos, né? Enfim, só para me fazer explicar, que também não estou querendo dizer que essa é a única maneira. Não, essa é a maneira de tentarmos colocar possíveis em jogo. Não quer dizer que, né, dentro das suas próprias teorias, as teorias estão vigentes. E como o Felipe falou, né, a realidade se constitui nessa relação entre local e global, né? Não é a realidade é justamente a oposição das ideias de um localismo abstrato ligado a conhecimentos e que muitas vezes algum pensamento se estabelece a partir de apreensões apressadas de algumas cosmovisões, né? Aí que está a noção de real. Esse ponto que o Jorge colocou, já dando os parabéns para vocês, eu adoro essa dupla, o rigor metodológico do Norberto com a crítica e resignação do Jorge é a melhor combinação possível. Mas isso ainda que um não... cara do espaço. Ainda que não seja o melhor caminho que tu falou, esse, Jorge, eu acho que talvez seja um ótimo caminho para se tentar, porque é algo que nós não tentamos, né? Fazer essa aqui, que parte de uma autocrítica, né? Qual é a função das nossas pesquisas? Qual é a conexão que os nossos problemas de pesquisa têm, né? O quão autêntico eles são, e me parece que essa é a grande contribuição do Fausborda. Eu não sei se chega a ser um desacordo meu em algum ponto, mas teve um momento ali que tu dissesse que essas mudanças necessariamente elas devem vir de baixo. E nesse ponto eu tenho alguma discordância, no sentido que acho que é muito determinista a gente afirmar isso. Só por baixo não dá, né? Se a gente for falar de pesquisa científica em nível de mestrado e doutorado, se a gente for falar de um ensino de graduação, especialmente o ensino da graduação, as mudanças por baixo, elas são muito difíceis, né? E isso não significa dizer que as mudanças devem vir por cima necessariamente, mas elas devem ser coordenadas para a mudança, não só top-down, não só de baixo para cima, elas devem ser coordenadas, até porque se discute hoje em relação às diretrizes curriculares nacionais do direito, uma das talvez maneiras mais eficientes de se melhorar a educação jurídica no país seja forçar o aumento do índice de mestres e doutores na graduação, por exemplo, e o índice de doutores e mestres na especialização lato sensu, por exemplo. Então, é uma mudança de cima para baixo, né?
E também, né, dentro do método do Falsborda, que é a divulgação da pesquisa, a simplificação da comunicação, a popularização técnica com um controle público sobre as pesquisas, necessariamente a gente vai precisar de instituições regulatórias para desenvolver essa visão, né? Então, tem alguns... no fim das contas, o Felipe ali colocou, né, que a gente tem que identificar por que alguns, não sei se eu entendi bem, mas por que alguns pontos, algumas situações, elas não funcionam, a gente não consegue tocá-las para frente. Mas a resposta também, eu acho que não é muito difícil de atingir dentro da razão capitalista que a gente vive, né? A identificação de problemas autênticos para a pesquisa e para o ensino do direito, eu acho que a dificuldade desse diagnóstico não é em si identificar os problemas, mas necessariamente na desconstrução, no desbaratamento que o ensino vem sofrendo, né? Isso eu não digo nem de programas de pós-graduação. Vejam, por exemplo, que há extensão em instituições de ensino superior. E me parece que a extensão é um dos grandes pilares para esse desenvolvimento. O diagnóstico não, o diagnóstico está diagnosticado, sabe? Mas para o desenvolvimento, para a intensificação de problemas autênticos, é muito mais fácil a gente ficar teorizando, é muito mais fácil a gente ficar na Lua, aqui onde eu estou, do alto, né, da pesquisa científica, sem conexão nenhuma com ninguém, só vocês lendo os meus textos, eu lendo os de vocês, sem mudança real, e enquanto que a função, né, para a gente atingir, para a gente mudar a realidade, atingir as pessoas, poderia ser o braço da extensão, por exemplo, não é a única saída. A instituição onde eu trabalho, de uma pró-reitoria de extensão que existia há não muito tempo, a extensão foi reduzida a 3 horas aula de remuneração ao professor coordenador de extensão. E mesmo assim a gente gera mais impacto que muita instituição de ensino que ainda tem a pró-reitoria de extensão. Mas vejam o problema. E essa mudança, ela vem de baixo ou vem de cima, né? Talvez a nossa insuficiência aí seja em construir estratégias políticas para fazer essa mudança de cima para baixo, né? Nessa desestruturação também econômica das instituições de ensino comunitárias, por exemplo, por que não traça, não constroem estratégias para fazer uma pressão, para haver alguma mudança regulatória, para que elas voltem a ter a força, voltem a ter recursos para desenvolver a problematização de problemas autênticos, por exemplo. Claro. Enfim. Deixa eu só, enfim, já que estamos num diálogo, né, aproveitar. Eu acho que também tem algumas diferenças, eu acho que são essenciais para a gente lidar, que regulação, óbvio, me diz que, bom, nós precisamos de processos regulatórios, mas será que nós precisamos de processos regulatórios ou processos organizativos? Ou a gente precisa de organização? Porque também parece que essas formulações de cima para baixo, bom, elas são formulações do próprio direito. E é isso que o Falsborda vai dizer. Bom, aí tu já assumiu que o compromisso, a autenticidade do objeto, ele vai ser para manutenção da instância jurídica. Bom, mas será que é isso que a realidade nos diz? Eu acho que a realidade nos põe um desafio muito maior, que é ela dizer para nós que, bom, daqui a pouco nós temos processos políticos tão radicais que o direito não vai conseguir fazer essas mudanças. Amanhã não sei se teremos tantas universidades do direito, não sei, mas é que, bom, não podemos dizer que a criação de um objeto autêntico vai própria necessidade autêntica de manutenção de um estamento jurídico, entendeu? E nesse estamento jurídico nós temos o nível acadêmico,
nós temos o nível dos ministros, nós temos o nível dos juízes, enfim, o direito ele está dividido em diversas profissões e cada profissão também tem posicionamentos políticos que precisam vir à tona e uma tomada. Bom, se é para qual a relação que as instituições, quais são as políticas que as instituições, onde elas freiam para que não haja compromisso da própria instituição com a realidade que ela cerca. Mas é só nesse, para a gente delimitar a discussão, é só nesse ponto que eu me referi. Quando fala de direito, sistema regulatório, eu tô falando da regulação infralegal. Eu estou falando da regulação do MEC, da regulação da educação, que para as instituições de ensino, ela é mais forte do que a própria lei. As instituições de ensino, sim, obedecem o sistema regulatório infralegal. Mas isso é uma forma de silenciamento da própria produção. Bom, nós temos que ouvir quem está sendo formado em direito aí não tem emprego. Falar de uma camada de juristas que vai precisar sofrer um processo direto de teletrabalho agora. O que os juristas têm para dizer? O que mas a pesquisa dissidente pode ser clandestina. Exato. Ela não vai precisar de... Por que a gente vai precisar, então, aqui procurando autonomia, mas eu estou sempre agarrado no Estado para que ele me regule, para que ele... Não, esse é um problema que o Fausto-Borda, vamos dizer, ele descartaria não de uma maneira irrelevante. Ele chega ao fundo disso. O fundo disso é quando ele chega, após 10 anos de faculdade de sociologia, ele diz, bom, o problema que eu tenho gravíssimo está dentro dos departamentos de pesquisa, porque dentro dos departamentos de pesquisa eles não conseguem soltar as teorias europeias, entendeu? Porque é mais fácil. A verdade é que é mais fácil. Eu acredito. Posso, vocês tudo aí. Um segundo. Eu acho que a resposta para isso é a questão que é muito presente para ele, na questão da relevância social. Eu acho que ele departe tentando analisar uma pesquisa, ação que faça sentido dentro de um contexto social. É isso que ele vem romper com a matriz europeia, que criava modelos e depois os aplicáveis. Então, eu acho que quando a gente está falando para que serve a nossa pesquisa ou para que serve a nossa extensão universitária, é botar um olhar não tanto fechado dentro das nossas codificações acadêmicas, e sim um olhar para se pensar de uma perspectiva contra-hegemônica latino-americana do que realmente pode contribuir para as nossas transformações sociais, as nossas pesquisas. Por isso que ele queria também até uma ideia de validação, né, de devolver isso. Por exemplo, no ano passado a gente teve um longo debate sobre a questão. Chegou meu bebê, estou com um gatinho de 45 dias aqui em casa, se vocês ouvirem uns dados aí. Que não, começa agora, assim, viu, Fernando. Começa com gatinho, com cachorrinho. Não, mas eu só não sou pai por falta de parceria. Mas só não perdendo esse ponto que para mim foi bem marcante, assim, quando eu comecei a me aproximar do pensamento dele dentro da teoria crítica, que é um pensamento mais decolonial, né? É realmente trazer as nossas pesquisas para a proximidade do nosso contexto social e devolver isso, né? Por que pesquisar sobre indígenas se não faz o menor sentido para os indígenas pesquisar sobre ele? Por que debater direito indígena? Eu estou trazendo direito indígena porque, para mim, é o mais pontual nesse tema, e foi o que a gente conversou semana passada. Se isso não transforma nada a realidade indígena. Então, eu acho que isso é latente para a gente pensar, ainda mais em tempos de deteriorização, destruição, mas deteriorização de tudo que foi construído a muito custo pela esquerda no Brasil e na América Latina, por exemplo, de como nós vamos efetivamente continuar como pesquisadores, produzir conhecimento que efetivamente leve à transformação social.
Isso perpassa a regulação, mas perpassa também, efetivamente, essa noção de divisão entre que fazer muito próximo entre objeto, pesquisa e pesquisador, né? E aí vem toda a pesquisador militância e que, por certas perspectivas de uma ciência mais estrita e com ideia de cientificistas, seria uma ciência viciada, né? Nosso método não pode ser viciado, nossa coleta de dados não pode ser viciada, mas nosso enfoque e nosso interesse, sim, né? Tem que ser através de uma relevância social. Essa seria a minha ideia. Mas para além da pesquisa, e claro que ela não perpassa só o sistema regulatório, é muito maior essa questão. O Falsborda enfrentou isso. Acho que o nosso trabalho é construir mecanismos para tornar isso uma realidade. Essa é a questão. Como fazer? Acho que a gente ainda está no plano da ideia ainda. Como fazer? Claro. Eu vou lhe colocar em qualquer espaço de gestão. Pode ser formal ou informal. Até da sua autogestão como pesquisador. Como você vai fazer? Eu continuo pragmático em pensar na relevância social. O que é a minha pesquisa ou esse ato que tu vai fazer tem de relevância social, tem de transformação da sociedade, tem de contribuição. Eu acho que tem relação, óbvio, aí a gente está falando... Claro que eu não estou aqui dizendo que não tem que ter infraestrutura, eu só estou dizendo... Estamos falando de pesquisa, a ponta da pesquisa e mas a questão é a seguinte, para o Falsborda ele vai te dizer, bom, tu tem que pegar teus pezinhos e te inserir no lugar onde tu vai pesquisar. Vai ter que sair da universidade, porque se a gente não tem pessoas reais que não entram na universidade, às vezes nem para pegar uma água, a gente tem que pesquisar. Essa a relação é que essas pessoas pensam e a elas que deve ser dado o nosso produto, né, de pensamento. Então, a gente precisa pensar com as pessoas que não estão na universidade. E aí realmente sair, enfim... Perfeito, mas aí você vai pesquisar. E depois como é que você vai mudar a realidade dessa pessoa? É que, na realidade, se trata de se engajar em um determinado lugar onde está acontecendo. Os seus objetivos vão ser dados pelo movimento. No Falsborda é isso. Acho que tem avanços que a gente tem para dar e dos quais que eu e Norberto aí até vamos falar sobre isso vamos falar sobre isso no congresso que vai ter agora dos docentes aqui, dos discentes, aliás, da La Salle. Vamos falar sobre isso, de algumas, não só da ideia do Falsborda, mas de alguns avanços em relação à própria pesquisa militante, né? Como é que a gente vai avançar? Mas eu acho que dentro do Falsborda se trata de entrar no lugar, de entrar lá, sair do nosso lugar, né? Sair dos encastelamentos dos códigos, né? Sair infelizmente, e também colocar as pessoas numa determinada homogeneidade múltipla, dentro das multiplicidades. A gente trabalha com um modo de vida. O direito precisa sempre estar respeitando um modo de vida específico e aderindo a esse modo de vida. Como diz o Vará, a cultura detergente, né? Então, o direito ele vai lá limpando, né, todas as impurezas que ele vê nas pessoas, dá terno para ela, ajeita o cabelo dela, porque ela não pode ser da massa, né? Ela não pode estar no seu local. Ela tem que entrar na PUC de Salto Alto, um exemplo, né? A gente tem que aprender a botar o terno, a botar a gravata. E talvez a gente esteja vivendo uma vida de uma elite que não é a nossa. E essa é a realidade que a gente precisa enfrentar, entendeu? Que a gente está entrando num lugar que não é o nosso. Não é o nosso, quero dizer,
pelo menos ele precisa, não da nossa singularidade, né? Então a gente precisa, ou se é nosso, bom, então ele vai precisar ter a nossa cara a partir de agora, né? E aí, para ter a nossa cara, nós vamos precisar de muita multiplicidade, de muita rompimento com determinados adestramentos intelectuais, intelectivos, né? Acadêmicos também, teóricos também, né? Esse passo adiante é a tese de algum de vocês dois. Talvez. Vai virar produto. Mas esse processo se dá também com um diálogo entre pesquisador e comunidade de um modo geral, especialmente se o pesquisador tem a iniciativa de criar desassossego. Como é que a gente se transforma? Quando nos tiram o chão. Então, isso me parece algo possível. E algo que, felizmente, ainda que numa proporção minúscula, nós, enquanto grupo, fazemos também. Bom, gente, eu vou me calar por aqui. Sigam conversando. Vocês perceberam que ser pai é uma tarefa maravilhosa, mas tem calma. Não, e eu acho que assim, a gente aqui na área do direito, né, a gente tem às vezes muita dificuldade de ver essa concretização, né, de uma contribuição social mais efetiva, né? Se for para uma área, por exemplo, uma engenharia, por exemplo, que realmente produzir uma forma de construir uma casa que seja mais eficiente para questões da periferia, se tu demônia desce, se tu trabalhar mais na área da previdência social, das questões sociais, tu consegue isso. Para nós, às vezes, fica muito distante, a gente fica olhando isso e fica... Porque a gente tem uma codificação, ainda mais que me parece também decorrente de um direito continental, né, que é muito normativo, né? A gente olha assim para a lei, eu fico pensando, realmente, se a gente conseguir codificar melhor em direitos humanos, seria uma contribuição boa. Mas, por favor, né? O que adianta a gente ter codificação se... pode matar com... Claro que não foi aqui, mas só dando um exemplo, que a gente mata mais fácil, né? Uma pessoa algemada com o joelho no pescoço. Então, não adianta ter codificação, né? Então... que adianta ter codificação se tem o STF. também. As emoções, fortes emoções. Mas a realidade que a gente tem, né, de um direito que é aplicado de uma forma muito diversa, né? O direito da gente e os direitos da periferia são outros, né? Em realidades bastante distintas. Mas eu acho que é o olhar para a periferia, o olhar para essa relevância social, o olhar para o oprimido, direcionar nas pesquisas a eles e, acima, depois disso, tentar retornar elas a eles, né? Com algum tipo de transformação. Eu acho que isso... A grande questão é que eles somos nós, né, Fernando? E eu acho que aí é que a gente... Não, eu acho que é importante a gente refletir sobre o... Eu concordo contigo, mas o que eu estou dizendo eles quando eu estou falando eles, é do pensamento hegemônico, né? De uma perspectiva da academia hegemônica. Só para ficar claro o que eu estou dizendo, não é eles, eu, Fernando. Né? Não, sim. A gente discute dentro da nossa universidade, que tem uma perspectiva hierárquica hegemônica, né? Em direção a uma outra realidade, mas claro. Faz sentido. Não, mas o fato de nós operarmos aqui enquanto território dentro de uma estrutura simbólica que não necessariamente nos favorece. Eu acho que essa a grande inquietação do direito e a grande discussão sobre a transplantação, né? Digamos que nós, enquanto Estado, nos sincronizamos numa frequência que nos submete diuturnamente a regras que não nos privilegiam. Então, quando a gente está fazendo a discussão a respeito de por que a regra não funciona, não é exatamente essa a discussão que importa, porque isso já é materialmente colocado, né? A regra não funciona, mas ela cumpre uma função determinante aqui. Então, ao passo que um engenheiro consegue ver o produto social do seu trabalho, um jurista poderia muito bem conseguir apreendê-lo dentro de instituições como as nossas, que funcionam cumprindo uma outra função em relação à prescrição normativa que as orienta. Então, a gente tem um direito ideal, liberal, que às vezes me parece que eu vou perguntar para o próximo sujeito que apresentar na minha frente a quantas quadras da minha casa está o Arco do Triunfo, entende?
Então, nós precisamos nos deslocar disso enquanto produção simbólica e realmente bancar a nossa posição geopolítica no mundo, né? E essa é uma discussão muito forte no direito. A gente não pode partir de uma premissa errada que a gente vive uma realidade liberal de um país central. E isso a gente tem insistido diuturnamente em fazer. Então, quando a gente passa a reivindicar uma materialidade dentro da produção simbólica, é produzir desde as nossas condições materiais de existência, dentro da condição de um país plenamente racializado, que tem não só os corpos subalternamente racializados dentro do seu interior, como o seu espaço como um todo racializado, né? Mas eu havia falado em regulação, né? Eu acho que a discussão já está na autorregulação, né? Já não está mais nem dentro dos gabinetes do direito, né? Está dentro dos gabinetes preponderantemente privados, né? Como o Jorge identificou na dissertação dele a respeito das discussões da Anatel, né? Está para além disso. Então, esse é o pulo do gato, Felipe. Esse é o pulo do gato. Enquanto arquitetos e engenheiros constroem palácios, mas também casas mais eficientes para quem precisa, a gente só construi palácio para todo mundo, só que poucos entram, né? E uma outra questão é que eu também acho que... construindo resistência. Eu digo o direito, não nós aqui, né? Eu digo o direito. Mas essa analogia com a engenharia é boa, porque a moral é que o engenheiro vai saber onde é que ele está construindo, se tal lugar tem, qual é a composição do solo para ele levantar um prédio. Só que o direito constrói a mesma casa e que aplica em cima da areia, da terra, do mar, em cima de uma tartaruga, né? Então, ao meu ver, é a estrutura contratual proprietária. E eu acho que o que o Felipe falou é essencial, que são as condições de vida. Essencialmente, acaba sendo isso. A autenticidade da pesquisa está ligada ao reconhecimento das condições gerais de vida da população. E que elas são claras. A diferença entre direitos que o Fernando apontou, né? E daí... enfim, a ideia aqui... isso aí é muito bom. A discussão até aqui foi muito boa e eu acho que aí é central a questão do direito, porque aí eu vou colocar aqui um antagonismo teórico-político em voga, né? Que é do Fausto-Borda mesmo, vou até assumir a perspectiva do Fausto-Borda, mas ele vai dizer, bom, não temos uma... E aí ele enfim, aí ele está decidindo do pensamento Foucaultiano mesmo, né? Que é aquela ideia de que, bom, vivemos numa mescla de violências. Não, ele vai chegar e vai dizer, bom, nós temos sim um modelo de dominação. Há um modelo de dominação. Há um modelo de implantação de terror. Há um modelo que o Estado segue há anos aí de terror. Há um modelo que o Centrão, por exemplo, no Brasil, ocupa há anos, entendeu? Há um modelo de o centrão ideológico que a gente está acostumado a não romper, entendeu? E o espaço do direito também é o espaço de conservação desse espaço, né? Que é um espaço, também de conservadorismo, e aí que ele diz, bom, e aí que eu acho que a gente se engana quando diz, bom, a gente não vê o que o direito produz. Não. Eu acho que a gente vê, sim, ainda mais hoje, o que o direito produz. E a resposta que o direito produz é esse modelo, ou a gente cinde na pesquisa, a gente cinde com o Estado para politizar, ou a gente vai estar politizando a favor do Estado. Entendeu? Então, porque pesquisa é política. Pesquisa é política, é politização, tu tá dando, é a possibilidade de potência, é a possibilidade de pensar, pelo menos por Fausto-Borda. Se ela é política, e se a pesquisa é política, ou a gente politiza e participa dos lugares fora do Estado, ou a gente vai estar politizando e incrementando
artifícios, a gente vai estar incrementando argumentos de que, olha, de cunho repressivo, sem mesmo se dar conta de quem estamos repreendendo, né? Por quê? Porque a gente está fazendo isso de fora, a gente está fazendo isso através do código, enfim. Eu acho que o modelo é uma forma de produção de um determinado modelo. Não podemos também fugir e ir para uma abstração total ou para um perspectivismo onde cada um tem a sua perspectiva. Não. Existe uma realidade dada, existe um modelo de sociedade que ocorre, existem modelos governamentais e existe a pesquisa que não coaduna com determinadas práticas. E aí a pesquisa dissidente é essa, entendeu? Então, a gente tem que também ter um esforço para levar a teoria a sério e levar a teoria, se vamos fazer julgamentos teóricos, façamos eles dentro da teoria. O resto é realidade. Bom, então a discussão, ou é outra discussão, mas dentro da perspectiva teórica, bom, precisamos aplicar ou não essa perspectiva de pensamento, porque senão também parece que existe uma teoria correta a se encaixar na realidade para que a realidade fique mais palatável. Não existe isso. A realidade é a realidade, né? O real ele está se desdobrando. Enfim, não sei se querem parar por aí. Deixamos para... Acho que a gente pode, como o próximo encontro é só daqui 15 dias, a gente pode se encontrar na próxima quinta-feira para seguir conversando sobre esse tema. Pode ser. Esse tema é fascinante, né? Eu acho que esse tema é muito relevante para o debate de pesquisadores que fazem militância, né? Rapaziada medonha, a gente tem uma agenda abrindo aí para o próximo semestre. Não sei se alguém já gostaria de deixar o nomezinho, algumas pessoas já deixaram, já recebi algumas... Marcela está aqui, ela fala no próximo semestre, tá bom, Felipe? Marcela já está confirmada. Mas aí, eu acho que de repente das pessoas que não falaram nos últimos semestres aí, tô vendo uma galerinha aqui. Marcelo, olha aí. Direto da Estação falar um pouco Espacial Internacional. Marcelo pode falar sobre ensino jurídico, compartilhar um pouco da tua experiência com a gente. Falar sobre o EAD 100. O tema você escolhe. Alguns temas vai apanhar um pouco mais, outros temas vai receber mais carinhos. Ao tema você pode escolher, dentro da sua perspectiva. Fernando sabe que está sendo convidado. Discutindo sobre o problema autêntico e logo vai aparecer o EAD 100. Pois é. Tainá pode conversar um pouco com a gente sobre a dissertação, o que pensou depois da dissertação até esse momento. Eventualmente, começar a conversar conosco também temas que pensa em começar a explorar olhando para um futuro doutorado, porque você tem potencial para isso, sabe disso. Enfim. Gente, eu preciso me despedir, eu deixo vocês aqui conversando se vocês quiserem, tá bom? Porque, enfim, eu preciso passar uma água no corpo, passar um pouco de perfume, eu entro em sala de aula de 30 minutos mais uma vez, né? E assim é a jornada de alguém isolado. Cara, é uma questão de vaidade extrema, tá? De vaidade extrema, não intelectual, obviamente, tá? Mas é o que me resta. E, enfim, hoje pela manhã eu estive em um seminário que se arrastou por horas, e intercalando momentos acadêmicos e paternos, como vocês puderam perceber. Não sei se notaram, mas enquanto a gente conversava, eu alimentei a Ayla. Ela comeu a sua fruta, que deveria ter comido às 4 da tarde, mas, enfim, ela estava dormindo, a hora que acordou, fazemos o que podemos. Também vou saindo, gente. Abraço a todos, a todas. Parabéns, Jorge. Parabéns, Norberto. Foi fantástico, tá bom? E, Felipe, se eles quiserem apresentar mais um tema no próximo semestre também, são sempre convidados, tá? Um beijo grande. Já estão convocados já. Se alguém precisar de alguma coisa, dupla dinâmica. Aqui, escrevam, tá bom? Abraço, Fernando. Vamos, time. Valeu. Obrigadão.